E aí, galerinha, tudo beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Aqui é Gerson Fernandes e hoje nós iremos falar sobre os povos nativos da América. Nós iremos falar dos três povos que constituíram uma sociedade muito bem organizada, maias, astecas e incas, e também dos povos nativos do Brasil, tá? E a partir daí entendermos um pouquinho, né, essa estrutura que irá se formar aqui, que se formou, melhor dizendo, aqui no Brasil durante o período colonial. Embora maias, astecas e incas não tenham ocupado território brasileiro, mas são importantes povos, certo, no continente americano e trazem uma organização muito bem definida, muito semelhante a outros povos da Europa, como gregos, tá? Por exemplo, como é o caso dos maias, né? São muito semelhantes. Aí nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, tá joia? Então, vamos embarcar nessa daqui. Antes, eu gostaria de indicar para vocês aí esse documentário, uma série de documentário muito interessante. Eu achei muito bacana mesmo essa esse documentário Guerras do Brasil.doc está disponível lá na Netflix, certo? E ele traz algumas questões, por exemplo, alguns conflitos durante o período colonial, né? Bem, não somente no período colonial, em outros períodos também, mas muito pertinentes, muito pertinentes. E o bom é que eles são dialogados por vários historiadores, então você acaba vendo várias visões acerca do mesmo processo, né? Várias indicações, várias leituras, várias observações bem pertinentes, tá joia? Inclusive, o primeiro capítulo desse documentário é sobre essa relação que nós estamos falando hoje aqui, entre o nativo brasileiro e o colonizador. E o bom é que ele não se restringe ao período colonial, ele perpassa épocas, tá? Então vale a pena assistir, tá joia? Pois vamos lá, tá? Antes de tudo, nós precisamos entender que a visão do nativo, né, não somente brasileiro, mas o americano como um todo, partiu de uma visão eurocêntrica. A concepção que nós temos hoje parte de uma visão eurocêntrica. A visão do europeu em torno desta figura do nativo. Uma visão tradicional que puxa aí a concepção geográfica equivocada, né? Aquele negocinho lá que a gente aprendeu lá, né? Nós aprendemos lá na época do quinto ano, do quarto ano, aquela historiografia tradicional ainda, né? Que parte muito da ideia de que Cabral errou a rota, chegou ao Brasil e que a visão tradicional da história trazia muito essa visão eurocêntrica a respeito do nativo. Tá? O europeu chegou à América, mas não entendia que era um novo continente, pensou que aqui era a Índia e logo batizou os nativos locais de índios. Tá? Essa visão ela é confrontada, né, diversas vezes aí pela historiografia moderna, que vai, principalmente aqui no caso do Brasil, né, que quando Cabral chegou aqui, né, em 1500, né, outras viagens, inclusive chegando até a Índia, foram realizadas. Né? Por exemplo, o Vasco da Gama chegou à Índia anos antes do Cabral aqui no Brasil. Tá? Inclusive, o Cabral segue quase que a mesma rota estabelecida pelo Vasco da Gama. Tá? Então, essa visão tradicional ela vem corroborar a ideia de que foi acidental e houve um descobrimento. Isso é uma visão eurocêntrica. Tá? Ainda dentro dessa perspectiva, vem a questão da diversidade cultural, que também devemos considerar. Esta diversidade cultural que acarretou aí, a partir da baixa resistência epidemiológica dos nativos americanos a doenças que eles chamavam doenças de homem branco, né, acabou acarretando aí a dizimação de uma população
imensa de nativos, tá? Uma população, por exemplo, vou pegar aqui pelo Brasil, de 500 milhão, né? Aliás, 500 bilhão de nativos, aí uma estimativa, foram mortos aí, mais do que a metade, entre várias questões, né? A baixa resistência epidemiológica é essas doenças de homem branco, tá certo? Então é muito interessante ressaltarmos isso daí. E para fazer para fazer aí um paralelo, né, nem tira pela situação que nós vivemos hoje, tá? 2020, a situação que nós vivemos hoje, né? Vivemos aí um período de pandemia. O nosso organismo não está preparado, não tem anticorpos suficiente para combater a ação nociva desse novo coronavírus. Da mesma forma, eram os nativos brasileiros que não tinham conhecimento de uma doença como, por exemplo, a gripe, que foi trazida pelo europeu. Tá? Então, muitos índios contraíram a gripe por não saber curá-la, acabavam convalescendo e morrendo. Tá beleza? Até aqui tudo tranquilo? Então vamos lá. Com relação aos povos que compõem a Mesoamérica. A Mesoamérica é justamente essa região da América Central. Dois povos, né, que nós podemos destacar aqui são os astecas, que vão se formar aqui ao redor do Lago Texcoco. Tá? Mas olha, percebam que nesse mapa tem vários outros povos. Tá? Mas detalhe, nós estamos falando de povos muito organizados e que vão dominar outros povos também, tá? Inclusive todos esses que vocês estão vendo aqui. Dentre eles, né, nós temos aí os astecas, tá? Que vão se formar aí ao lado do Lago Texcoco, e os maias, que vão pegar essa região aqui da Península de Yucatán, tá? E mais, né? Eles vão dar uma expandida aí bem legal. Nós vamos falar um pouquinho mais. Então, além deles, na região sul, né, da América, nós podemos destacar aí também a questão dos Incas, tá? Que formam um império de curto período, mas um império muito bem formado, beleza? Muito bem organizado. Então, vamos lá. São povos que viviam da utilização do milho como uma base de alimentação. Essa ideia das pirâmides, né, da construção de pirâmides escalonadas é muito interessante, porque isso aqui nós podemos fazer um comparativo. Aliás, muitos desses povos nós podemos fazer comparativos com outros da antiguidade europeia, como por exemplo gregos, egípcios. A questão de pirâmides escalonadas, isso aqui é muito a cara dos povos da Mesopotâmia. Tá? Como essa pirâmide escalonada, nós vamos ter uma imagem mais à frente, eu vou mostrar para vocês. Essa pirâmide escalonada é exatamente aquela cheia de escadinhas, uma pirâmide cheia de escadinhas, beleza? E escrita pictográfica. Isso aqui nós podemos comparar muito com os egípcios, tá? Os egípcios, como eles escreviam a partir de hieroglifos, né, caso desenhos, essa escrita pictográfica nada mais é do que justamente a utilização de desenhos aí, né, de ilustrações, de imagens que vão representar uma fala, beleza? Hoje, onde esses povos se formaram, né, nós temos aí alguns países, por exemplo, o México. Os astecas vão contribuir muito aqui para a formação do México, tá? Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica. Aí quando desce para a região da América do Sul, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai. Tá bom? Argentina e por aí vai. Belezinha?